Olá pessoal, tudo bem? Bom, dando sequência aos convidados do podcast que a gente realiza, hoje eu estou muito feliz porque a gente está recebendo aqui uma grande amiga, doutora Roberta Fontanari. Faz tempo que a gente está combinando de poder conversar, bater papo sobre odontologia e dentro dessa coincidência, né, nós também estamos aqui com o Renan, que é um paciente, um cliente nosso, um paciente em comum. Então, o podcast hoje vai ser um pouquinho diferente, porque a gente vai fazer junto com ele e nós vamos mostrar, vamos conversar sobre o caso dele e ele vai poder também falar pra gente as suas opiniões, falar pra gente os seus anseios. Obrigado por você ter aceito o convite. Eu estou muito feliz. E Renan, você também. Obrigado, doutor. Eu que estou feliz por participar. Tá todo mundo feliz. Nossa. É um encontro que a gente estava esperando há muito tempo. A gente já se conhece há bastante tempo, né, Carlinhos? Carlinhos foi meu veterano na faculdade. E aí, cada um seguiu sua especialidade. Alcançamos um lugar legal, né, Carlinhos? Ele é uma referência na especialidade dele, eu na minha. E a gente juntando isso tudo, a gente está aqui hoje para falar um pouquinho sobre os planejamentos adequados que a gente precisa fazer, levando em consideração o entendimento que cada um tem para a gente oferecer o melhor que a gente pode para o nosso paciente. E pegando um ganchinho no que você está falando, né? Eu acho que isso é bastante importante hoje, porque a odontologia, um tempo atrás, ela trabalhava muito só com a parte dentária, né? A gente olhava um paciente e via lá um dente menor, um dente maior, seja para fazer uma coroa, uma faceta, para fazer, às vezes, clareamento. E hoje a gente consegue interagir com outras áreas, e aí por isso, né, a nossa comunhão, vamos dizer assim, para conseguir entregar para o Renan o máximo, né, daquilo que a gente pode fazer na parte estética. Rô, comenta um pouquinho comigo, também dentro dessa sua trajetória, porque eu sei que você não nasceu na parte de harmonização, tá? Você veio de outra área antes e eu acho que isso deve ter te ajudado bastante também. Fala um pouquinho para mim, como que você começou e qual foi o seu caminho até hoje para você conseguir chegar nessa parte da harmonização, que eu sei que hoje é o carro-chefe aí dentro do seu consultório, das suas aulas, das suas palestras, e foi assim que você se tornou referência, né? Aqui em Londrina, na região, e eu digo até nacionalmente e mundialmente, porque volta e meia eu vejo você para fora do país aí também, em cursos e tudo mais. Eu sou muito feliz com essa especialidade, a harmonização orofacial. Não foi uma especialidade que eu escolhi, eu sou ortodontista, minha primeira especialidade. E a harmonização da face me escolheu. Há poucos anos ela foi reconhecida como uma especialidade da odontologia. E esse entendimento da face, de estrutura esquelética, de tecidos moles da face, eu tenho um pouquinho da ortodontia. A gente tem essa visão da ortodontia. E como ortodontista, muitos pacientes, a grande maioria, na realidade, são pacientes com indicação cirúrgica. Porque o problema, na verdade, ele é base óssea, ele é esquelético. E aí, como os pacientes, a maioria, não querem passar por uma cirurgia ortognática, a gente trabalha na ortodontia as compensações dentárias. As inclinações, extrusão, intrusão de dente. E muitas vezes isso acaba piorando o perfil facial do paciente. E quando surgiram os procedimentos injetáveis para a gente melhorar a estética da face, ele veio para os profissionais que tratavam isso somente injeções de toxina botulínica e de preenchimento. Eu nem gosto, às vezes, de falar o que você faz. Harmonização da face, porque as pessoas associam a ROF a preenchimento. E isso me entristece. É o Botox, né? O Botox é o preenchimento. Você sabe que eu escuto muito isso, né? Às vezes dos meus amigos, né? Mas você também faz Botox, né? Eu falei, olha, não é bem assim. Hoje, né, existe uma especialidade de odontologia que vai muito além, né, do que exatamente o que você está falando, né? As pessoas têm que entender que, assim, não é o Botox. O que a gente faz com Botox? É muito importante o que a gente faz com Botox. É equilibrar uma musculatura, né, que quando ela não está na função adequada,
ela não permite, por exemplo, que o trabalho maravilhoso que você fizer aí, dentário, tenha estabilidade. Né? Quando a musculatura não está estável, a gente não consegue manter o resultado de um tratamento ortodôntico de anos. E não é o tratamento que recidivou. Aquela musculatura, aquela condição esquelética do paciente não permite que a musculatura trabalhe na função adequada e tudo volta. Então, a gente não tem estabilidade. Né? Então, esse pensamento de como tudo funciona no nosso rosto é muito importante. Né? As pessoas, e nós como profissionais e formadores de opinião que a gente tem que passar isso para o nosso paciente. Né? Não é um procedimento, não é o Botox, é um tratamento que a gente tem que planejar em conjunto com outros procedimentos, como a gente planejou, por exemplo, para o Renan, e todos os pacientes devem receber um planejamento de vários procedimentos, que na verdade é um tratamento. Né? Então, quando as pessoas perguntam para mim, o que você faz? Eu falei que eu tenho vergonha, às vezes, de falar. Harmonização da face parece uma coisa tão banal, né? Porque essa associação que as pessoas fizeram do Botox e do preenchimento com uma especialidade tão rica que é a harmonização E, na verdade, não é nem Botox, porque Botox é o nome comercial da toxina, né? Então, assim, existem outras marcas comerciais desse tipo de substância. Então, a gente fala Botox porque, na verdade, ficou conhecido como Botox, né? Como se todo preenchimento, ou tudo que a gente fosse fazer, fosse em relação a isso. Mas, bom, quando você até me convidou para a gente poder fazer junto o caso do Renan, você já tinha algumas coisas estabelecidas para ele, você trata ele já há um tempo, e a gente conversou, você falou, olha, eu tenho um paciente que é assim e tal, ele precisa fazer os dentes, né? E o que te levou a conversar com o Renan, a situação que a gente tem de face, de dentes, para a gente poder iniciar o tratamento dele, já que você trata ele há um tempo já, né? Mais ou menos uns 10 anos aí, pelo que você me falou, né? E eu tô iniciando agora aí, Renan, você tá me devendo uma cantoria, hein? Não, deixa comigo. Isso aí já tá garantido. Eu já falei até com o Pena pra gente, na semana que vem, na Semana do Trabalhador, a gente fazer essa resenha Carlinhos, e cantar umas modas. Eu fiz um palco na minha casa, na verdade, Renan. Eu fiz um palco, falei, esse palco é seu, né? As coisas são tudo aqui em casa, a gente tem churrasco, tem cerveja, tem o que precisar, né? A gente, fiz um palco a gente proporciona. Então, voltando aqui pro assunto, dentro da harmonização orofacial, eu direcionei toda a minha filosofia de trabalho, meu ponto de vista, para o rejuvenescimento e não para o enchimento. Então, o trabalho que eu faço não é injeção de toxina botulínica e nem de preenchedor e nem de bioestimulador de colágeno, embora eu trabalhe com esses procedimentos, mas voltados para essa visão toda do processo de envelhecimento e do rejuvenescimento. E o Renan, curiosamente, ele é um paciente jovem, faz uns 8 anos mais ou menos que eu cuido do Renan. Quando ele me procurou, eu ainda, como dizem os pacientes, eu era dentista de dente, porque eu ainda sou dentista. A harmonização orofacial é uma especialidade da odontologia, e ele se queixava do sorriso dele. Sim. E às vezes o paciente ele não consegue explicar pra gente o que você não gosta em você. Eu não sei, o meu sorriso. E se nós profissionais não soubermos entender qual é a dor dele, o que ele não gosta no sorriso dele, às vezes a gente faz um planejamento, que é o que a gente acha que devia ser feito, que não é também aquilo que ele esperava. Muitas vezes, quando eu não sabia entender o meu paciente, eu fiz tratamentos que eu gostei, eu achei que era aquilo que tinha que ser feito, e o paciente esperava outra coisa. Então, essa expectativa e realidade, ou a falta de entendimento que a gente vai aprendendo com a vida, né, é muito importante. Então, eu identifiquei no Renan esse sorriso envelhecido, né? Ele chegou se queixando especificamente do comprimento do dente curtinho, do sorriso retinho. Ele falava, meu sorriso é de retinho, tipo uma dentadura. Tinha um desenho, né? Não tem um desenho. E a cor do dente. Então, conversando aqui com o Carlinhos, eu falo, na época, há 20 e
Há 22 anos atrás eu me formei, o Carlinhos formou um ano antes. Quando a gente ia fazer a análise do sorriso, eram essas questões que a gente levava em consideração. O comprimento do dente, a cor do dente, né? Para a gente caracterizar um sorriso jovem ou um sorriso envelhecido. Então, como que a gente trataria um sorriso do Renan para a gente rejuvenescer ele? Fazer um clareamento dentário e aumentar um pouquinho o comprimento dos dentes, né? Só que é uma análise muito mais abrangente, né, Carlinhos? O Carlinhos hoje tem sistemas aqui, eu vi que ele colocou um negócio no computador que faz a curva do sorriso, né? A gente tem que levar em consideração características na face do Renan. Por que ele tinha essa característica do sorriso envelhecido? Não é só o comprimento do dente, a cor do dente, espessura do lábio, um lábio muito fininho. Para um paciente jovem, o que acontece com os volumes do nosso rosto quando a gente vai envelhecendo? A gente vai murchando. Então, se a gente não fizer nada hoje no Renan, daqui 5 anos ele não tem lábio. Ele está pele com pele. E você vê, né, o programa que a gente utilizou aqui, ó, é um programa de planejamento virtual. Na verdade, é uma referência, né, que a gente pode realizar e fazer para o paciente, para ele ter uma ideia do sorriso. E que legal o assunto que você entrou, porque tudo que a gente faz ali dentro do programa, ele é baseado na face, ele não é baseado nos dentes. Então você marca a linha média, você marca toda a parte de comissura labial, você marca o tamanho do lábio, você marca ali as diferenças de asa do nariz para você ter comprimento de dente. Então olha só como é muito mais abrangente do que simplesmente olhar para uma foto, por exemplo, um antes e depois, igual nós estamos vendo aí, e falar assim, olha, precisa aumentar a bordinha dos 2 cílios centrais, né? Ou, enfim, que sejam mais dentes ali. Então, esse rejuvenescimento associado à harmonização, né? A tudo que a gente pode fazer e aquilo que a gente consegue fazer com os dentes, como eu digo, é uma parceria hoje, né? Eu não vejo muito mais a gente conseguir fazer um caso de tratamento estético sem a gente lançar mão, muitas vezes, do procedimento que você acabou de falar, né? É uma complementação que veio muito forte dentro da odontologia, né? No começo, eu acho que a gente, dentista, tomava bastante porrada, vamos dizer assim, né? Da classe médica, acho que ainda toma bastante, né? Não sei. Virou uma coisa de mercado, assim, porque a odontologia, ela é bastante refinada nesse sentido, né, Carlinhos? Igual eu te falei, a visão da ortodontia, da gente ter o esqueleto, os nossos tecidos de suporte todo aí. Imagina o Renan, para a gente fazer um avanço de mento, ele precisa de um avanço de mento. Até ontem era cirurgia ortognática, né? Hoje não. A gente consegue dar para ele com materiais injetáveis que imitam a mesma constituição óssea, além dos dentes que o Carlinhos planejou, do lábio, que a gente também vai deixar mais proporcional, precisa equilibrar a altura da face inferior também do Renan. Exato. E proporcionando isso para ele, que seria o esqueleto, toda essa musculatura perioral dele, ela vai se acomodar melhor. Vai tornar o procedimento que você vai fazer, que é um procedimento de alto nível, que é um procedimento de alto valor, né? Os pacientes fazem um investimento. Um sorriso todo laminado assim é um investimento. É um sonho de consumo, né? Todo mundo, é um sonho. Quem que não quer fazer um trabalho Nossa, como que eu fiquei lindo, não tem como não querer, né? Que diferença. A gente vê nas fotos, né? Tem diferença, claro. Muita. Que isso é só um desenho, sim, né? Nesses desenhos a gente pode mudar muita coisa, formato de dente, a gente consegue jogar o dente mais para cima, mais para baixo. Sim. Eu coloquei um dente um pouco mais branco, mas a gente consegue mudar até a cor ali. Então são referências que a gente consegue mostrar para o paciente hoje, né? Quando ele nos busca lá. E assim, para ele ter uma ideia daquilo que pode ser feito, né? Sim. E eu acho que isso também ajuda dentro do planejamento que a gente faz em conjunto, né? Com a ROF, né? Mas, Renan, me conta um pouquinho agora. Quando, lógico, a Rô já falou, né? Quando você foi a primeira vez, dos seus anseios.
Mas me conta aí, vai. O que você espera? O que você espera do tratamento? O que você espera dos seus dentes? Eu sei que tem uma relação muito com a aparência, que eu acho que é isso que você buscou pela sua profissão, né? Sim. Mas conta pra gente... O que você espera? Vamos ver se a gente vai conseguir deixar você como você espera, né? Então, eu acho que isso é muito importante. Com certeza. É o que a Rô falou, né? Em relação à realidade e à realização, né? Então, a Beta, quando eu conheci a Beta, a minha dificuldade sempre foi sorrir, assim, com os dentes, assim mesmo, tipo, de abrir a boca. Eu tenho até isso hoje, até hoje eu tenho essa dificuldade. Eu dou uma risada assim, mas meio tímido, né? Quando a gente tava fazendo as fotos e eu precisei sorrir mesmo, assim, é até diferente pra mim, assim, sentir a abertura da boca, assim, a musculatura, porque eu não sou acostumado a sorrir mesmo, assim. Então, eu tenho essa vontade do sorriso bonito, né? E sempre me incomodar esse desgaste, porque acho que desde pequeno eu tenho esse desgaste, assim, no dente, que ele é curtinho. Também eu usava aparelho ortodôntico e tirei os dentes, eu falei pro doutor, né? Isso também me incomodou, porque acabou não fechando os dentes como... Sobraram os espaços. Isso, sobrou espaço, isso sempre me incomodou muito. E quando eu conheci a Beta, que foi num show do seu aniversário, né? Ela me contratou, aleatório, e daí depois ela me viu e falou, aqui tem que mexer nesse menino. E daí eu comecei a entender... Todo mundo tem medo de mim, vou conversar com a Beta assim. Falou, tem que mexer. Quando ela era dentista de dente, a gente rola com ela. Falou assim, agora a gente tem que rolar com ela. Então... Você sabe que eu cheguei ali, eu tava passando um pozinho, né, pra tirar o brilho, eu vi que ela só deu uma olhada, eu falei, ai meu Deus do céu, acho que não vou sair daqui sem escapando de alguma coisa. Não. Então ela... E daí eu fui entendendo como era o trabalho dela, né, porque daí eu entendi a minha deficiência de mento, aqui eu também tinha uma deficiência óssea aqui, porque eu ia até falar pra Beta, devia ter trazido uma foto minha de 7 anos atrás, que eu pareço mais velho do que eu sou hoje. Parece muito tipo, mais muito mais velho. Mais e isso, era muito... O rosto bem caído, assim, sabe? Tipo, por conta e com esses cuidados da Beta, foi diferenciando um novo formato pro meu rosto. Assim, acho que é o formato harmônico que... precisava mesmo no meu rosto com a deficiência que eu tenho. E o dente eu sempre quis para agregar a isso, ao meu sorriso, e eu poder sorrir sem timidez, igual tô fazendo agora. Eu sempre dou risada tímido, assim. E quero esse sorriso, sempre sonhei com esse sorriso para eu poder ficar mais à vontade, ficar bonito, fazer show. E eu acho que... No dia que eu contei pra ele, falou, vai dar certo. Verdade. Com o Carlinhos. Mandei um áudio chorando, né? Ele conversou com o Roma e vai dar certo, a gente vai fazer agora seu sorriso. Começou a chorar. É porque a Beta, também há alguns anos atrás, tinha preparado todo esse tratamento. Eu tinha um contrato antes, e daí eu não podia me cuidar com a Beta. Então a gente teve esse impasse, né, Beta? Tinha um contrato com uma outra empresa, e só que eles só me amarravam, assim, não fazia nada. Só tava ali só fazia botox na minha testa. O botox, porque eu também tenho esse problema, que eu enrugo muito a testa, faço muita expressão, né? Acho que por conta de cantar. Então, um deles fazia muito isso. E a Beta falou, não, você espera acabar esse contrato, que eu vou cuidar de você, vou cuidar. Viu? Agora, você acha que... ele tem uma profissão que é um estresse, né? Sim. Porque, vamos dizer, dorme talvez mal, viaja, sai de um show, vai para o outro. Às vezes passa a noite virada, né? Vai dormir durante o dia. Tudo isso, né, Rô, assim, corrobora para um envelhecimento mais precoce da face, né? Você acha que é um nicho de mercado? Que são, quem tem uma vida, né, mais, não sei, talvez um pouco mais desregrada, não sei nem se a palavra seria essa, né? Mas de sono, com certeza. da correria, nesse sentido, né? Vamos dizer. Com certeza. É a profissão dele, né? Então eu sempre falo assim, nós como profissionais, quando a gente vai sugerir um tratamento para o nosso paciente, a gente tem que levar em consideração, tipo, eu não posso propor coisas para ele que ele não vai conseguir fazer, que não cabe dentro, é a vida dele, né? Mas, levando agora para o meu lado do rejuvenescimento, do processo de envelhecimento,
Toda vez que um paciente quer comprar um resultado, e o paciente tem mania de querer comprar um resultado, a gente não consegue. Não é uma coisa que você está comprando, é um tratamento que depende da saúde do paciente, né? E aí, para o paciente ter saúde, tem um tripé básico que a gente precisa respeitar, que é sono, alimentação e atividade física, né? Então, que eu acho que é o mais difícil, né? Acho que para todo mundo é difícil isso, né? Mundo, manter uma rotina de sono. Mas a gente precisa entender que assim, Uhum. se eu não respeitar esse tripé básico, eu não vou conseguir, por dinheiro nenhum, comprar um resultado que eu quero. Entendeu? A gente precisa fazer de tudo um pouquinho. E hoje, esses tratamentos para a gente modular a nossa saúde, com suplementação também de vitaminas e nutrientes, ela está inserida dentro do meu trabalho de harmonização facial e as pessoas ficam super confusas. Como assim? Primeiro era dente, depois era rosto, agora é vitamina, é hormônio. Eu falo, não mexo com os hormônios, eu suplemento a parte de nutrientes, de micronutrientes, porque se a gente tiver saúde, a gente produz os nossos hormônios, né? Então, é de saúde que a gente está falando. As pessoas têm uma visão do dentista só com dente, mas o dentista ele é um profissional da saúde, né? Que a gente tem autonomia, a gente tem competência, a gente tem entendimento para cuidar da saúde do nosso paciente. Não adianta o Renan vai lá, vai fazer o maior investimento para fazer as lentes dele com um profissional de excelência, né? Que dá palestras no Brasil, fora do Brasil, mas ele tem uma saúde péssima, então ele tem uma gengivite, né? Ele tem problemas ósseos que não vão permitir que aquela lente de contato tenha saúde num ambiente bucal que não tem saúde. Entendi. Né? E isso é interessante, você chamar atenção para isso é muito importante. Por quê? Porque você recebe pacientes no consultório que realmente estão preocupados só com a parte estética. E aí a gente vê, às vezes, a pessoa ela não tem uma higiene básica, às vezes, né? Para poder manter aquilo que você está entregando para ela, né? E o dentista, na verdade, peca muito nisso, porque às vezes a gente fica muito obcecado em tratar os dentes das pessoas e esquece de pontos que são comuns, né? Vamos dizer assim, tem gente que não sabe empunhar uma escova para fazer o movimento correto para limpar os dentes. Então, como você vai fazer um tratamento, um trabalho estético, seja qual ele for, de cerâmica, de resina composta, enfim, não interessa. Mas se a pessoa não tem um movimento básico, de repente, para fazer uma higiene, para poder manter aquilo que está fazendo. E a gente vê muitos problemas em relação a isso. E, claro, tudo isso, de forma sistêmica, atrapalha o corpo inteiro, como você está falando. Né? A gente tem artigos, literatura, por exemplo. Eu vou citar algo que eu li, né, há um tempo atrás, mas de jogadores de futebol. Né? Onde os clubes hoje têm um acompanhamento bucal, da situação bucal dos jogadores de futebol, que é tão quão importante com a saúde geral de corpo, enfim, de exame de sangue, tudo isso. Por quê? Porque é a porta de entrada de muitos micro-organismos para o corpo. Né? Então, quantos jogadores nesse artigo que eu li, eles fizeram lá um apanhado de jogadores da Série A aqui do Brasil, quase 60%, nesse artigo já tem um tempo, né? Mas 60% com algum tipo de gengivite. Ou seja, com inflamação gengival, sangrante, né? 15% tinha um dente aberto, por exemplo, com comunicação endodôntica. Isso, no resultado final do jogador de futebol, que é um atleta de alto desempenho, era muito significativo. Então, quer dizer, tá tudo ligado, né? Não adianta a gente querer cuidar dos dentes, deixar tudo bonito e não se preocupar com a saúde geral, que é o que você chamou a atenção agora. O sangue que passa na boca, ele circula o corpo inteiro. Exatamente. Inclusive, tem vários relatos de morte, até de jogador de futebol, se eu não me engano, Carlinhos, de ter uma infecção dentária que evoluiu e o paciente, acho que foi o jogador que veio a óbito e tudo começou com uma infecção dentária. Né? Então, as pessoas não dão valor, isso é muito triste.
Eu, enquanto profissional da saúde, eu falo que é mais importante do que a estética ela não é menos importante. Por um tempo também eu tinha um constrangimento de falar que eu trabalhava com estética, que parece uma coisa meio sem estudo, né? Sei lá. Meio abstrato, né? Meio, sei, não gostava. Só que hoje eu entendo que a saúde emocional das pessoas, ela está totalmente direcionada para como ela se sente. Como ela se vê no espelho. O Renan, por exemplo, um menino novo, bonito, competente, que tem o lugar dele também dentro da profissão dele. Ele é uma referência pra gente aqui. Não consegue sorrir porque tem vergonha do dente dele. Sim. Né? Isso aí é autoestima, é como ele se enxerga. Ele tem vergonha porque ele não se vê bonito, não se vê atraente. E isso afeta a saúde emocional dele. E a saúde física, consequentemente, né? Uhum. E isso, quantos pacientes, né, Carlinhos? A gente consegue observar que os pacientes, eles vão adquirindo manias de como vai posicionar o lábio, como que vai sorrir, para eles esconderem as coisas que eles não gostam nos dentes. Vixe, eu tenho 1001 manias. Você sabe que ontem eu até comentei com a minha secretária, né? Com a Rayane. Eu falei, nossa, como foi fácil fotografar ele, porque assim, já tem um know-how, vamos dizer assim, de ser fotografado, né, pela sua profissão. Porque é exatamente isso que você falou. Quando é um paciente, não vou dizer, um paciente normal, assim, que não fotografa tanto, que a gente precisa fazer essa documentação, às vezes eu falo, olha, dá um sorriso, ele não consegue sorrir. Então, assim, cria hábitos, cria mecanismos, de repente, para... vamos dizer assim, esconder aquilo, né, que ele não gosta, né? Então eu falei, olha, foi fácil, né? Ele conseguiu dar o sorriso ali, mas é igual você falou, né? Essa fotografia que é o sorriso que eu peço máximo, né? Eu tenho certeza que quando a gente for fazer as fotos finais, você vai sorrir muito mais do que o que está aqui. Entendi. Exatamente. Então é uma tendência e assim acontece. E muitas vezes quem está olhando as fotos fala, nossa, mas o que foi feito que ele está sorrindo mais? Não foi feito nada, foi só simplesmente feito toda a parte estética que tinha que ser feito, né? Então isso é bastante importante. E ele ficou feliz. E ele começou a gostar de se olhar no espelho. Então o sorriso é a maior expressão de felicidade da alma, né? Eu falo, e a gente fica segurando, às vezes, para esconder alguma coisa. Muitos pacientes. E não pode. Então, quando a gente realiza esse sonho, esse desejo de o paciente se olhar no espelho e gostar do que ele vê, é uma transformação na alma que a gente faz. Né? Nossa, com certeza. Rô, e assim, algumas vezes, e um pouquinho mais para você também discorrer, eu recebo alguns pacientes lá no consultório que eles me pedem coisas que são assim meio impossíveis da gente fazer, né? Então, situações que não são, cada caso é um caso, né? Eu recebo muita gente com fotos de dentes de outras pessoas, de artista. Uma vez eu recebi de uma paciente, olha, os 100 sorrisos mais bonitos do mundo, né? Eu estava fazendo o tratamento dela. Então, assim, como você encara isso? Tem isso também na parte da ROF? Que a pessoa chega, às vezes, com uma foto, fala, eu quero um rosto próximo, parecido, ou quero isso, quero aquilo, porque na parte, vamos dizer, dentária ali, né, do tratamento estético, acontece bastante isso. E como que funciona lá? Também, os pacientes chegam... hoje, graças a Deus, eu consegui conscientizar, isso é conscientização, né, Carlinhos? Que os pacientes chegam e tem o profissional que vai falar, tá bom, vou te deixar assim, né? Mas não é assim, porque a gente tem que levar em consideração as características individuais de cada paciente. Então, para o dente, por exemplo, eu não vou conseguir... Tem o dente mais quadrado, tem o dente mais com as arestas mais ovais um pouquinho, né, Carlinhos? A gente tem que levar em consideração o formato do rosto, para a gente ver o formato do dente, os ângulos são muito importantes. Na face também. Com a boca especialmente, muitas pacientes chegam com foto de boca de artistas querendo ficar igual. Né? Eu falo assim, a boca é o seguinte, é igual, imagina uma bexiga. Tem uma bexiga em formato de peixe, tem uma bexiga em formato de coração, tem uma bexiga em formato de carro.
Sabe aquelas bexigas de shopping? Então, cada uma tem o seu formato. Se eu for encher a bexiga no formato de peixe, ela não vai ficar com o formato de coração. E se eu colocar mais ar tentando fazer ela mudar de formato, ela vai ficar deformada. A bexiga não é assim? Se passa do ponto, ela já não tem mais aquela forma. Então, a gente tem que considerar as características individuais de cada um. O que é possível e o que não é possível. Mas sempre vai ser possível a gente melhorar, levando em consideração a forma do rosto do nosso paciente, os ângulos. A beleza, ela tá nas proporções ideais. Por isso que é difícil um paciente chegar para mim, o Renan, por exemplo. Ele chegou para mim um dia e falou: Beta, arruma meu nariz, eu sou muito narigudo, meus amigos no futebol ficam me zoando. Mas isso é verdade, eu sou narigudo, tá? Isso não é mentira. E o que eu fiz no seu rosto pra gente melhorar o seu nariz? Eu mexi tudo, menos no nariz. Menos no nariz. Porque ele tem uma deficiência de mento, o queixo dele estava lá para trás. Muito, Ele tem uma linha que a gente faz subnasal assim, vertical pra gente ver. É isso eu aprendi, viu? Ele tem que ser aqui no rumo, né? Exatamente. Da ponta então, do nariz. Assim, sendo craque já. Ele tá ficando, porque eu ensino, Carlinhos, os pacientes olharem para eles entenderem que não é um preenchimento de boca, não é um preenchimento de nariz. Eu tenho que olhar as proporções. Sim. Então, eu cobri o rosto dele daqui para baixo, falei: seu nariz é grande? Não, ele está combinando com essa parte superior. Mas quando a gente mostra o teu queixo, você não tem queixo, você não tem lábio. Então, nós vamos melhorar o teu perfil todo, a curva anterior do seu rosto. Sim. E aí, a gente fez isso. Eu não mexi no nariz dele, fiz avanço de mento, não cirúrgico, com procedimentos minimamente invasivos. Melhoramos o lábio. Não foi um procedimento feito numa etapa só, porque... o organismo não permite esse tanto de volume, a gente tem que ir aos pouquinhos construindo, né? E o paciente precisa entender, porque não é da noite para o dia as coisas. Se algum profissional promete as coisas da noite para o dia, e tem aqueles que prometem, isso não é possível, né? Isso não é possível. E aí essa conversa, esse entendimento, essa aula que a gente dá para o nosso paciente entender por que ele está assim e o que a gente pode fazer para melhorar e como serão os passos para isso acontecer. Às vezes a gente demora um ano inteiro para conseguir alcançar aquele resultado, que é o bonito, que é o natural, que é o harmônico. Porque se ficar esquisito, não está bonito, né? Então, quando a gente olha e fala, tem alguma coisa, não tá bonito. E o quão é importante, né, esse espaçado, igual você está dizendo, principalmente também para uma profissão igual a dele, né? Porque mexe muito com a face, mexe com os dentes, mexe com o tamanho de dente. Sim. A gente tem palavras que são pronunciadas que a língua encosta nos dentes. Então, imagina, se a gente faz isso de uma forma corriqueira ou de uma forma sem nenhum tipo de planejamento, o doutor falou sobre isso. Isso pode comigo, influenciar, né? No na resultado fala, final, no canto, e na fala. Então, assim, uma vez, eu nunca me esqueço, né? Eu recebi um paciente, ele trabalhava numa rádio, né? E a maior preocupação dele era o timbre de voz, a maneira da fala, ela ser mudada com o trabalho que ia ser feito, né? Então, ele sempre me pediu, ele falou assim, olha... Eu quero algo estético, eu quero algo bonito, mas eu não quero algo que possa influenciar no resultado final da minha voz, porque eu vivo disso, né? Isso pode acontecer, né? Exato. Então, se você, por exemplo, né, agora um papo de dentista, né? Eu vejo muitos profissionais hoje aumentando a dimensão vertical de alguns pacientes com reabilitações completas de forma aleatória, né? Então, você aumenta os dentes numa proporção que, assim, que a gente olha e fala, meu Deus, né? Como que vai falar? Porque existem alguns espaços ali que a gente tem que preservar, que a gente tem que seguir, né? Ou para poder entregar uma pronúncia das palavras de forma correta, né? Com certeza. Então, isso influencia realmente no resultado final, principalmente para sua carreira. Eu falei pro doutor até, eu falei, eu não quero
Dente muito grande, não, porque eu tenho Começar umas a assoviar, pessoas... né? Imagina, vai falar, fala pra mim, eu não consigo nem falar, porque Tem o umas dente tá tão pessoas que comprido, faz, né? eu que fico não impressionado, é possível, né? Não é possível. É. E às vezes a pessoa tá buscando uma coisa bonita e exagera tanto que acaba piorando. Antes era mais bonito do que o tratamento que fez depois. E isso a gente vê muito hoje em Instagram, rede social, né? Qual seja a rede social, mas a gente observa muito alguns exageros, né? Tanto na parte facial quanto na parte dentária. Existem, assim, às vezes até eu falo, nossa, que aberração. Porque você vê o antes, falando, não estava tão ruim assim para, de repente, trabalhar tanto na parte dentária e na parte facial que te leve a ter um resultado assim, sabe? Então, pode ficar tranquilo, tá, Renan? Que você tá com dois profissionais aqui que são conscientes, né? Que vão te deixar e que vai te deixar de uma forma agradável, bonita, com um sorriso. Tranquilo. Um sorriso bacana. Só por essa foto aí eu já tô... Isso é legal também, né, Carlinhos? Essa previsibilidade. Claro, porque, muito legal. A gente consegue olhar, ficar namorando aquela foto, falar, e se isso aqui fosse um pouquinho maior, e se isso aqui fosse um pouquinho mais para lá, isso. E aí, dentro desse programa de computador, fazendo essas modificações, é uma previsão muito legal que o paciente tem. Né? Essa sequência, né, que a gente utiliza, fazer um planejamento virtual, que é isso que você está vendo, né? Eu até te mandei, né? Essa empresa em si, vamos falar um pouquinho comercialmente, né? É a Trishape, que é a empresa que eu tenho o scanner, né, de boca, mas ela tem alguns programas ali e a gente consegue fazer esse planejamento virtual. Inclusive, eu consigo enviar para você isso aí. Você pode baixar um aplicativo, e isso não é você, qualquer paciente, a gente pode fazer, o paciente tem acesso a esse aplicativo. Que legal. E ele consegue ver o resultado ali, né, que o dentista está planejando para ele. Que legal. Né? Então, ele consegue baixar a fotografia. É bem bacana em relação a isso aí. E a partir desse 2D, vamos dizer assim, a gente consegue construir um 3D depois, que é aquelas fotos, aquela maneira que eu falei para você na consulta você me mostrou, passada. Que a gente consegue provar tudo isso, né? Inclusive, Rô, se você quiser, a gente pode fazer essas provas, né? E aí fazer as fotografias, ou ele também, no dia a gente combina de estar junto, ou ele te procurar no mesmo dia, para você conseguir ver essa harmonia da parte dentária, daquilo que a gente pode conseguir em relação à face e avaliar se há algum detalhe, algum retoque ou algo que possa ser feito de acordo com a anatomia dentária, né? Eu estou à disposição, tá? Vocês podem fazer o que vocês quiserem. A música que tocar eu danço, né? Isso aí. Isso é legal, isso é muito legal. Olha lá, hein? Vamos ver. Bruno Marrone. Bruno Marrone. Gosto. Vixe, ontem eu cantei tanto Bruno Marrone. Canta um pedacinho, vamos ver. Agora. Ao vivo, vamos ver. O que você lembra? Eu fiquei até com vergonha na hora. Vou pensar numa aqui. E no brilho de uma pedra falsa, dei amor a quem não merecia. Eu pensei que era uma joia rara, era bijuteria. Gostei. Jargão do Faustão aí. Isso aí, ó. Quem sabe faz ao vivo, amigo. Olha, mas eu tô sem dormir, hein? Tô sem dormir. Expliquei pra Beta. Fiz show e meu filho não tava muito bem essa madrugada, então. Mas tem que fazer um show. Tem que ir no show, né, doutor? Você tem que ir no show e a gente vai fazer um show pra você. Então, vamos combinar. A gente vai em todos. O Carlinhos falou assim, vamos fazer, mas eu quero um showzinho lá em casa. Falei, na sua, na minha, na Volks. Na onde for, né, Renan? Tem churrasco, chama eu que nós canta. Maravilha, Renan. Então, assim, a gente vai conseguir entregar para vocês, né, um sorriso e uma parte facial, né, bem bacana, algo que tenho certeza que a Rô já te trata há um tempo. Mas falando especificamente dos dentes, de uma forma que seja condizente com a sua face, condizente com os seus anseios, né? Sim. Em relação a tamanho, formato, a cor, né? Então, tudo isso nós vamos discutir, bater papo antes. Sim. E seguramente lá no final você vai ter um tratamento que seja adequado, né? Para todas as suas proporções e também de acordo com os seus anseios, né? A nossa função aqui é te
orientar muitas vezes, né, em relação Claro. àquilo que a gente acha que é proporcional, que é, na verdade é isso que a gente faz, né? E que a gente acha que é mais harmônico Sim, para você. claro, né? com certeza. E óbvio, escutar os seus anseios para ver se dentro dessas proporções a gente consegue adequar, né, toda a parte dentária, facial, naquilo que você quer, né? Então, seguramente você vai ter um sorriso bonito aí e algo que vai ser... Começar a chorar, hein? do seu rosto, pode ter certeza, seguramente. Não, né? obrigado, doutor. Estou muito feliz com isso. E eu já tô ansioso pro resultado. Bacana, bacana. Rô, eu queria que, pra gente finalizar, que você deixasse uma mensagem, né? Para quem está nos assistindo, a gente vai subir lá esse podcast, né? Para quem está começando, eu já recebi aqui outros 2 profissionais e a gente sempre finaliza assim. Eu vejo que a odontologia hoje, ela segue um caminho bem, talvez tortuoso, vamos dizer assim, né? Tá conflitado, né? Exato. Tá conflitado. Uma quantidade de profissionais muito grande, com muitos cursos, talvez numa qualidade não tão boa, né? Para formar esses profissionais, seja na parte de graduação, seja na parte de pós-graduação. E eu vejo isso de forma preocupante até, né? Eu não vislumbro um caminho muito reto, ou seja, é um futuro, entre aspas, sombrio, né? Dentro daquilo que a gente vive. Então precisa melhorar muita coisa em relação à parte de graduação, à parte de pós-graduação. Mas eu queria que você, sendo referência nessa parte de HOF, né, de harmonização orofacial, que você deixasse um caminho, né, para aqueles que estão se formando, para aqueles que se formaram e para aqueles que querem buscar um curso nessa área, né, assim, tentar, vamos dizer, facilitar um pouco mais, porque eu acho que é tão difícil, né, quando a gente se forma. Eu, às vezes, quando eu tô conversando, batendo papo, principalmente com graduandos, né? Eu falo, puxa vida, né? Eu já tive esse anseio, já tive essa visão de saber o que vai acontecer, qual vai ser o futuro, né? Então, deixa um recadinho para quem tá se formando, quem eu quer sempre buscar essa área. O Carlinhos, ele é meu dentista. E dentista é assim, enquanto a gente está sendo atendido, só um que fala, né? Só quem tá. No caso... a gente tenta, às vezes, né? Assim daí, você tá conversando caso, e a enquanto pessoa ele tá tá lá, né? Enquanto ele tá ajustando minha placa, dei minha vez de falar. Depois é ele que fala. Mas a gente sempre conversa muito sobre a docência, né, Carlinhos? E ser professor é porque a gente ama. Porque cada vez está mais difícil a gente se manter nesse mundo da docência, levando em consideração os nossos princípios, né, os nossos anseios também com o nosso público, que são os nossos alunos. Então, eu acho que tá tudo meio errado, assim, sabe, Carlinhos? Antes, quando a gente entrou na faculdade, a gente queria se formar um profissional, cirurgião dentista, e eu não sei você, mas assim, o meu foco era eu evoluir enquanto profissional. Eu queria ser a melhor dentista que eu pudesse. E eu não pensava em dinheiro nessa época, sabe? Hoje eu vejo os jovens fazendo o planejamento ao contrário. Tipo, quanto eu quero ganhar, o que eu vou fazer, né? É claro que o dinheiro ele é importante, a gente não compra nada sorrindo, a gente não compra nada com amor, né? A gente tem que ter dinheiro. Só que eu acho que o foco mudou muito. E dentro da odontologia, eu vejo as pessoas... A odontologia não é mais um dos cursos mais concorridos que tinha. Na nossa época era medicina, depois odontologia. Exato. Né? Nem sei em que lugar que está a odontologia hoje. Mas ela voltou a ser procurada agora porque as pessoas querem fazer harmonização orofacial, né? E os únicos profissionais prescritores são médicos e dentistas. Então, se eu tiver algum problema com algum procedimento que eu fiz no paciente, se eu não for médico ou dentista, eu não posso prescrever um antibiótico, por exemplo.
então eu não tenho competência para finalizar aquele caso. Então, é mais fácil passar na faculdade de odontologia do que de medicina, e os dentistas estão ganhando dinheiro fazendo a harmonização da face, então vou fazer odontologia, né? Só pensando no dinheiro. Só que no começo aqui da nossa conversa, a primeira pergunta que você me fez foi sobre como eu cheguei na harmonização orofacial, né? E eu falei que não foi a minha primeira especialidade. E eu considero, Carlinhos, que esse sucesso que eu tive, esse destaque que eu tive dentro da harmonização da face, foi justamente por eu ter entendimento de uma estrutura facial que a gente tem na faculdade de odontologia, né? A ortodontia, a minha primeira especialidade, mais ainda, porque é toda essa parte de base, de análises, de linhas, de planos, que eu uso muito para fazer uma análise facial individualizada. Então, hoje, meu paciente entende meu trabalho como um trabalho de exclusividade, como um trabalho personalizado. Hoje, meu paciente chega e fala assim, doutor, o que eu preciso fazer? Ele não chega mais querendo fazer uma boca, um nariz ou qualquer coisa isolada no rosto. Porque ele entendeu que eu entrego um conjunto. Só que eu acredito que eu só tive competência para chegar aqui e fazer da forma que eu faço, porque tem muita informação aqui da faculdade de odontologia, quando eu só estava preocupada em aprender. E, infelizmente, eu não vejo essa preocupação em aprender nos alunos de hoje, né? Então, isso me entristece e eu não vejo um futuro brilhante para eles, pensando só no dinheiro, né? Que esse é o plano que eu vejo que eles fazem. Então, tem 2 frases que eu carrego comigo, que a arte sem ciência nada é. Não tem como. Isso tudo que a gente falou agora, esse planejamento todo que a gente fez para o Renan e que a gente faz para todos os nossos pacientes, é uma arte, mas tem muita ciência aqui o tempo todo envolvida em cada linha, em cada traço, em cada desenho que a gente faz para planejar o tratamento do Renan, né? E outra frase que eu carrego assim comigo, que eu falo para todos os meus pacientes e alunos, é que a estética sem saúde, ela não existe. Primeiro a saúde. E a estética é consequência desse trabalho todo direcionado para a saúde. Não tem jeito de a gente ter um sorriso lindo com um problema periodontal. Não tem jeito de a gente ter uma face linda, rejuvenescida, se o paciente não tem saúde, se ele não tem nutrientes, se ele não tem vitaminas, se ele não tem uma qualidade de pele para manter todos os tratamentos que a gente fez adequadamente nas suas posições, né? No lugar como a gente planejou. Então, a arte sem ciência, ela nada é, e não existe beleza sem saúde. E aí o projeto de vida de todas as pessoas deveria ser em evoluir como ser humano, como profissional, que o dinheiro também é consequência desse trabalho que a gente pode proporcionar para o nosso paciente quando a gente já carregou muita pedra, né? Bom, eu corroboro com as suas palavras e é exatamente assim que eu penso. Essa evolução que a gente tem, né? E em toda essa caminhada que a gente vem galgando, né? Desde quando é formado, eu acho que é exatamente isso. Eu nunca vi os dentistas que se preocuparam só com o dinheiro para escolher aquilo que fizeram, né? Dentro da sua profissão. Claro, alguns deles tiveram até, né, uma caminhada longa, mas a maioria fica pelo meio do caminho, né? Então, é exatamente isso. Eu acho que essa é a maior dica que a gente pode dar para quem está se formando, para quem escolheu odontologia, né? E para quem quer continuar nessa caminhada. Estudem sempre, né? O estudo, o conhecimento, ele nunca vai ser demais. A única coisa que a gente leva no final dessa vida, né? É o conhecimento e é aquilo que você adquiriu. O resto fica para trás, né? É isso. Tá bem? Então, pessoal, obrigado por vocês estarem aqui. Obrigado. Obrigada Beijo, a você, tá? Carlinhos. Estou muito feliz. Muito Dá feliz certo. mesmo. Renanzão, Obrigado, doutor. Muito tamo feliz, junto. tá? Obrigado pelos cuidados. Tá. Feliz de participar também. Não. Obrigado, Betinha. bacana. Fiquei muito feliz de ter vocês aqui, da gente poder conversar, bater papo. Então,
fica a dica aí para você, a hora que a gente subir, né, esse podcast, para você assistir. E aguardem os próximos episódios, que a gente também vai ter mais convidado aqui para poder falar de odontologia. Grande abraço. Beijo. Obrigado.